Boa noite. Como sabe, sou inscrito do seu canal, mas vou modificar os nomes das pessoas, pois podem sofrer represálias, principalmente porque sei que algumas pessoas moram lá ainda. Bem, vamos ao relato. Eu me chamo Ana e desde pequena vou a um distrito perto de Paracuru, Ceará. Aliás, sou da capital. Bom, eu tenho um casal de filhos. Sempre relatava a eles que todas as lendas têm a sua verdade escondida. Então uma vez comentei com eles sobre algo que me aconteceu quando eu era criança. Tinha em torno de 5 anos. Meu tio, como o patriarca da família, deu uma ordem para todos se trancarem e que não saíssem do quarto em hipótese alguma. Você sabe como é interior, casa de taipa, mas o quarto era muito mais seguro. Tinha portas de madeiras bastante pesadas e parede de tijolos brancos, embora o restante da casa era de taipa. Bom, essa ordem foi para todas as mulheres e as crianças e para quem não fosse participar da caçada junto com meu tio. Então, ao cair da noite, fomos para o quarto da minha bisavó. Ela levou garrafinhas de barro com água, copos, urinol de barro e até aí estava correndo tudo bem. Então, ela nos levou para o quarto. Agora quem disse que eu queria dormir? Quando foi pouco mais tarde, eles adormeceram, minha bisa e minha avó. E eu comecei a ouvir um pouco longe latidos de cachorros. Então eu, bem abençoado do jeito que era, fui sorrateira e consegui abrir a porta do quarto. Tirei o cadeado, o ferrolho e uma tranca que pesava muito e era maior que eu. Mas eu saí. Eu queria beber água. Então eu fui para o pote de barro onde a água era bem mais fria. Só que ao lado dele havia um buraco, pois o barro tinha caído, ficando somente a madeira e as cordas onde eles colocavam o barro. No que eu me voltei para pegar a água e estava bebendo, notei um tipo de rosnado ofegante e uma coisa parecida com uma mão muito grande com garras, com pelos escuros, tentando colocar pelo canto onde estava sem o barro. Eu, na inocência de criança, achei aquilo tão bonito que acariciei os pelos. Mas na mesma hora ouvi latidos dos cães perto da casa e alguém me pegou por trás rapidamente. Era minha bisavó e me trancou novamente no quarto. No outro dia fomos todos para a casa do meu tio, pois era maior e cabia a família toda. E é claro que minha bisa contou para o meu tio, que começou a brigar comigo e ainda ia me bater. Mas meu tio me levou para o terreno e começou a conversar comigo. Bom, ele disse que ele já sabia que eu sabia da caçada, pois era muito astuta, e notou que eu ouvi toda a conversa que ele teve com outros moradores. Mas quando meus primos me chamavam, eu não respondia. E depois foram me achar em cima de um cajueiro, fruta que era difícil de fazer eu comer. Então ele me contou que eu havia alisado os pelos de um lobisomem. Ele me contou que realmente era e disse que conseguiram abater o bicho e era um morador das partes mais altas do local, e me ensinou que nem sempre as lendas que um dia eu ia ouvir não eram só histórias, mas muito delas eram reais. E aonde ele morava era uma fonte delas. Nunca esqueci o que houve e tudo o que ele me disse, pois fui crescendo e sabendo que de tempos em tempos tinham histórias variadas daquele lugar. Sempre que eu podia, eu passava as minhas férias por lá. Até que uma época eu passei muito tempo sem ir. Sempre contei as histórias para os meus filhos. Eles não riam, não debochavam, mas achavam que não se passava de uma história.
somente ficavam bem quietos, pois o pai deles vinham e dava uma bronca neles para nunca duvidarem. Então foi quando em 2016 nós tivemos uma grande perca. Meu marido, pai dos meus filhos, faleceu. Ficamos meio sem rumo e a tristeza foi cruel. Então decidi ir passar com eles um tempo no interior, no mesmo lugar que eu sempre ia quando era criança, nesse distrito próximo a Paracuru, no Ceará. Íamos passar um tempo na casa de uma prima, onde só morava ela e 2 filhas. Fomos eu e meus filhos e uma tia que quis me acompanhar. Estava tudo indo maravilhosamente bem. Então minha tia teve que voltar para a capital, pois suas férias estavam no fim. Dali a 3 dias ela teria que voltar ao trabalho. Ela decidiu se despedir do pessoal que ela não tinha visto ainda. Então saímos pelo quintal da minha prima, que no final tinha 2 pés de caju. Passamos pelo primeiro e eu tive uma sensação ruim. Continuamos. Quando cheguei no segundo, que eu olhei para o pé de caju, era como se me sugasse, e reparei um monte de roupas rasgadas. Em uma parte havia uma areia branca limpa em forma de círculo. Aquilo, porém, parecia normal e perfeito, mas para mim havia algo muito estranho. Perguntei à minha prima o porquê daquelas roupas rasgadas. Ela me respondeu que o pessoal de noite fazia aquele local de motel, mas eu sou espiritualizada e a resposta não me convenceu. Passamos a cerca. Fomos uns amigos da minha tia, mas aquilo não saía da minha cabeça. Fiquei olhando em volta. Era uma encruzilhada. Mais à frente, um pouco, era um curral. E quanto eu mais olhava aquilo, mais estava me causando um mal. Mas consegui seguir em frente. Voltamos pelo mesmo lugar e notei que da onde estávamos dava para ver a casa da minha prima todinha e tudo o que se passava lá dentro. Era uma pequena casa de 3 cômodos. Um era sala e cozinha juntos, uma porta de frente para a outra, e o outro era um quarto com banheiro dentro. Eram só 3 mulheres morando nela, e muitas vezes ficava somente as meninas, a mais velha de 16 anos com a outra de 7, pois a minha prima trabalhava fora e só tinha folga de 15 em 15 dias. Eu tinha combinado com a minha tia de levar ela ao forró à noite para alegrar ela, mas eu continuava com uma sensação esquisita. Bom, às 19 horas nos arrumamos e eu saí para esperar por ela. Foi quando eu ouvi uma falação da minha prima com o namorado dela, que ela não ia. E meu filho disse: "Vamos, vou pegar o facão e vou com você." Eu cheguei perto e perguntei o que estava vendo. Foi quando ela me perguntou se eu não tinha ouvido um uivo, pois eles haviam escutado e vinha exatamente do segundo cajueiro. O namorado dela e meu filho iam ver do que se tratava. Pedi para que eles se aquietassem e que não inventassem de ir atrás. Bom, nisso minha tia já estava pronta e saímos. Quando eu abro a porteira, minha filha me pede para voltar antes da meia-noite e eu respondi que tudo bem. Algo me dizia que eu teria uma noite como nunca tive na minha vida, mas mesmo assim eu saí. Bom, ficamos lá. Eu estava na maior empolgação, quando me deu um aperto no peito do nada e pedi para irmos embora, bem naquela hora. Viemos. Quando chegamos, minha tia foi se preparar para dormir e eu estava conversando com um rapaz que nos acompanhou. Eu pedi para ele ir embora e quando eu olho para a estrada, veio um homem todo de preto, até o chapéu era preto. Pedi que ele fosse rápido. De repente, eu olho para a lua, estava linda, radiante, um espetáculo. Entrei, tomei um banho e me preparei para dormir. Quando eu deitei, começou o pesadelo. Foram tantos latidos de cachorros
que pareciam se juntar a todos os cachorros daquele lugar. E também começou umas batidas na porta da frente que pareciam patadas de cavalo. Então, de repente, tudo parou e ficou no maior silêncio. Fechei os olhos e aquilo parecia que passava na janela do quarto, onde estava eu, minha filha e meu filho. O meu filho viu uma bola de fogo e um corpo de cavalo que voltava para a mesma porta e começava de novo a dar patadas, com muita força, a tempo de derrubar a porta. Minha tia, com medo, chama pelo meu filho. Como não surgiu efeito algum, ela chama de novo. Minha filha mexe no meu braço e diz: "Mamãe, acorda, tem algo errado acontecendo." O braço dela tremia. Eu, devido a um problema de saúde, eu tenho que tomar medicação para a dor e para dormir. E eles são bastante fortes. Então, até eu me levantar, eu fiquei escutando. E do outro lado da casa, eu ouvi um rosnado, uma respiração ofegante e garras arranhando a parede. Então, parece que do nada, eu senti alguma coisa me levantar rápido da cama, pois sozinha, devido ao efeito dos medicamentos, eu não ia conseguir fazer. Fui direto para o meio do quarto, entre as portas. Enquanto isso, as 5 pessoas dentro de casa estavam em total pânico. Pedi para que se calarem. Nessa hora, senti que não era eu. Eu senti um guia se aproximar. Fechei os olhos e deixei ele me guiar. Entrei em transe e quando despertei, todos estavam em volta de mim olhando, pois tudo já havia passado. Todos fomos dormir e no outro dia começou o interrogatório. Minha prima do lado disse que não ouviu nada. E quem chegava, eles iam perguntando. E nisso ficou um monte de gente falando que não tinha ouvido nada, visto nada. Então eu pedi para que parassem, pois disse que as 5 pessoas dentro de uma casa, onde nenhuma era criança, haviam visto. Ou será que eles achavam que nós tivemos uma loucura coletiva? Bom, todos ficaram calados e foram para suas casas. Bom, mas o que eu devia fazer ainda não havia terminado. Pedi para que todos que estavam na casa tomassem banho com aquele sabão que não tem cheiro. E não era para colocar perfume nenhum. Somente eu colocaria perfume e seria no banho. E assim fizemos e fomos por Cajueiro. Quando eu cheguei lá, a areia estava cheia de tufos de pelo. Pedi para cada um passar pela cerca e que me deixasse sozinha, e que fosse por caminhos inversos. Nisso, fiz o que os meus guias me pediam. Foi achado um brinco de mulher e uma camisa de homem. O que foi me passado pelos guias foi que tivemos uma mula sem cabeça e um lobisomem a torturar minha família na noite anterior. Mas a partir daquele momento, a cama deles seria outra e nunca mais perturbariam mais ninguém naquela casa. Na tarde, senti uma nuvem negra por trás de umas árvores, como se procurasse por algo ou alguém. Na noite, saí para a casa de outra prima, que era mais distante, e notei a mesma sombra à procura. E nessa mesma noite, ainda era lua cheia. Ouvimos uivos, mas muito distante de nós. Agradeci muito a meus guias por ter conseguido livrar minha família daquelas pestes. Meus filhos nunca mais quiseram ir por lá. E dizem que se for para ir, tem que voltar antes da noite. Hoje eu tenho 52 anos. Meus filhos já estão de maiores, mas não gostam nem de lembrar. Não só eles, mas como todos que passaram por aquele momento angustiante naquela noite. Passei muito tempo para repassar esse relato, pois não me sentia bem. Estou tentando tirar um peso das minhas costas, pois passei anos calada sobre o assunto. Agradeço a você e a galera do seu canal. Boa noite. Tá aí, galera, relato sensacional enviado ao canal aí. Se gostaram, se inscreva no canal,
deixem aquele like aí. Também quem tiver relatos iguais a esse aí, quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.